Irmãos e irmãs, essa palavra é muito importante para a sua vida e o Senhor pode falar ao seu coração através desta palavra. E hoje nós vamos falar, irmãos e irmãs, sobre a misericórdia do Senhor. E hoje eu vou utilizar aqui como exemplo uma história do Antigo Testamento e eu vou acoplar essa história perante a imagem da nova aliança que foi introduzida após o sacrifício de Cristo. E essa palavra ela é para que você reflita, irmãos e irmãs, e para mim também, sobre as nossas vidas. E a história que eu vou utilizar como exemplo hoje é a do profeta Jonas. O profeta Jonas, para quem não sabe, ele foi um profeta que desobedeceu ao Senhor. E o Senhor tinha mandado ele pregar em Nínive e ele pegou um navio para Tarsis. Só que durante este caminho, irmãos e irmãs, eles pegaram uma grande tempestade em alto mar e a culpa caiu sobre Jonas, né? Pois a culpa era dele mesmo, pois ele estava desobedecendo ao Senhor. E hoje nós vamos meditar mais especificamente sobre alguns versículos lá do capítulo 2, onde fala sobre o arrependimento de Jonas, sobre uma oração que ele fez. Vamos pegar mais especificamente aqui lá do versículo 8 ao 11, que diz assim: Quando minhas forças se acabavam, eu me lembrei de Javé, e minha oração pode chegar a ti, no teu santo templo. Quem segue os ídolos abandona o amor de Javé. Mas eu, entre cânticos de louvor, é a ti que presto o meu culto, e com a ação de graças cumpro os meus votos. A salvação pertence a Javé. Então Javé mandou que o peixe vomitasse Jonas em terra firme. Ou seja, irmãos e irmãs, Jonas, ele fez essa oração aqui após as consequências da sua desobediência. Eles enfrentaram uma tempestade em alto mar. Jonas foi jogado para fora do barco e foi engolido por um grande peixe. E dentro desse grande peixe, irmãos e irmãs, Jonas ele se sentiu imensamente arrependido pelos seus erros. E aqui a palavra vai dizer lá no versículo 11 que Deus ele mandou que o peixe vomitasse Jonas em terra firme. Ou seja, mesmo com o erro daquele homem, mesmo com a desobediência que aquele homem cometeu, após o arrependimento sincero deles, irmãos e irmãs, Deus teve misericórdia deste homem. E a reflexão que nós podemos tirar dessa palavra, irmãos e irmãs, é que, mesmo com as nossas desobediências, com os nossos erros, quando nós nos arrependemos, Deus tem misericórdia de nós. E perante a nova aliança, irmãos e irmãs, a misericórdia de Deus para conosco, ela é enorme, se não infinita. Confesso que eu não sei dizer para vocês. E toda a condenação, conforme foi dito no vídeo passado, ela já foi depositada sobre Cristo Jesus na cruz. Por mais que às vezes nós possamos acabar desobedecendo a Deus, acabar desagradando a Deus, nós não temos mais condenação, pois toda a condenação Cristo levou sobre si na cruz do Calvário. E irmãos e irmãs, Jonas se arrependeu e Deus, em sua infinita misericórdia, acolheu aquele homem e concedeu a oportunidade para que ele fizesse o que era certo, que era obedecer à voz do Senhor. Assim acontece comigo e com você também.
Às vezes você que está aí sente-se condenado por um erro do seu passado. Irmão, volte o seu coração para o Senhor, pois Ele, em sua infinita misericórdia, perdoará o seu erro, perdoará você, na verdade, do seu erro, e te dará a oportunidade para fazer o que é certo, que é obedecer a Ele. E, irmãos e irmãs, a passagem do Novo Testamento que eu gostaria de ler aqui com vocês seria lá em Hebreus capítulo 8, versículo 12. Mas nós vamos ler desde o versículo 10, amém? Que diz assim: Esta é a aliança que vou concluir com a casa de Israel. Depois daqueles dias, fala o Senhor, porei minhas leis na mente deles e as imprimirei em seus corações. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nenhum deles terá mais o que ensinar ao seu compatriota, nem ao seu próprio irmão, dizendo: Conheça o Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu vou perdoar as faltas deles e não me lembrarei mais dos seus pecados. Irmãos e irmãs, o que está descrito aqui, dos versículos 10 ao 12 do capítulo 8 de Hebreus, é uma recapitulação de promessas feitas lá no livro do profeta Jeremias. E aqui no versículo 12 vai dizer: Porque eu vou perdoar as faltas deles e não me lembrarei mais dos seus pecados. Deus, irmãos e irmãs, Ele perdoa todos os nossos erros, todas as nossas desobediências, quando nós voltamos o nosso coração para Ele. Assim como Ele perdoou o profeta Jonas, Ele pode nos perdoar, a mim e a você, pelos nossos erros. E é importante nós nos conscientizarmos, irmãos e irmãs, que todo perdão já nos foi depositado através de Jesus na cruz. Até mesmo quando nós erramos, nós temos que tomar a consciência que nós já fomos perdoados através do sacrifício de Jesus pelaquela cruz. Por isso você não precisa se sentir condenado após um erro que você comete, porque Deus ele já te perdoou através de Jesus Cristo naquela cruz. Então, sempre quando você for orar a Deus após ter cometido um erro, declare que você já está perdoado, pois você já está perdoado através de Jesus na cruz. E, irmãos e irmãs, e que esta palavra possa ter penetrado no seu coração. Se você gostou, que você possa deixar o seu like, compartilhar, para que mais pessoas recebam dessa verdade. Ajude a disseminar, irmãos e irmãs, sobre a graça da nova aliança, porque essa é a verdade muito importante para a vida de pessoas que ainda se sentem condenadas e para a vida de pessoas que precisam dessa libertação, que é a palavra de verdade, que Jesus disse lá em João 8,32. E lembre-se, tanto você quanto eu já não somos mais condenados pelas nossas desobediências ou pelos nossos erros que nós cometemos no passado ou que nós poderemos acabar cometendo no futuro. Basta que nós voltemos o nosso coração para o Senhor e que nós façamos o que Ele ordenou. Amém? E que você fique com Deus. Amém? Deus te abençoe.